Vamos cantar um pouquinho, né? Para a gente se harmonizar. Encanta seus males e espanta. Senhor, fazei o instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos. Hoje é uma alegria muito grande para nós, os irmãos em Cristo, para todos vocês. Tem duas visitas que nos faz muito feliz. A nossa irmã italiana está aqui, vai fazer a palestra hoje. E a nossa querida Zani nos deixa muito feliz. A nossa mãe lá do Sirineu. Mãe de todos nós. E até porque ontem essa casa completou 14 anos de existência. Então nós resolvemos fazer ali uns pastelzinhos, refrigerantezinho, porque não fiz nada maior, porque para mim, depois de 14 anos de trabalho nessa e nas outras casas, a maior festa do Espírito verdadeiro é o amor e a boa vontade, e não aquilo que eu posso trazer e botar aqui para vocês se deleitar. Então, de hoje por diante vai ser assim, vai ser amor e boa vontade, é a maior festa do verdadeiro Espírito. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por nos conceder essa graça de trabalhar nesta casa, 14 anos dedicado ao próximo. Agradecer a Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão que nós temos como guia, baliza de nossas vidas, os nossos trabalhadores espirituais, em especial nossa querida irmã Eusanete, que está conosco desde o primeiro tijolo que eu sentei aqui na massa, até hoje continua conosco, nos auxiliando, sempre, diariamente em nossas vidas. E a todos os colaboradores espirituais que nos auxiliam, que muitos não sabem nem do nome, mas que tem muito amor e boa vontade. Obrigado, Senhor, pela incumbência desse trabalho, pela responsabilidade, por tudo que nós temos passado, até pelas nossas dores como aprendizagem. Vamos agradecer por tudo, rezando o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, assim seja, graças a Deus. Chico Martins, nosso irmão, vai ler o livro de sabedoria. Não perca de vista sua filiação divina. Deus é Pai de todas as crianças e vive dentro de cada um de seus filhos. Todas as criaturas são irmãos. As diferenças raciais, religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos com o tempo vivo da divindade e ame a Deus através do amor, as criaturas procurando servindo ao seu próximo com amor e dedicação. Graças a Deus. Obrigado, seu Chico. Rafael vai agora ler o Evangelho. Bom dia. Eu abri aqui no capítulo 17, Sede perfeitos. Subitem, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto e enérgico. Examinemos a comparação. Eis, pois, ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas estão presentes: os ascéticos, que querem abater o corpo, e os materialistas, que querem abater a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos formigam numerosas tribos diferentes, que sem convicção e sem paixão gostam com prontidão e gozam com economia. Graças a Deus. Obrigado, Rafael. Agora convido a nossa irmã Paulina Oliveira para fazer a palestra. Vamos pedir a Deus e aos... O Evangelho no Lar, né? Seja bem-vindo, minha irmã, que Deus ilumine e que suas palavras troquem corações mais endurecidos. Bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande poder estar e voltar a esta casa espírita. E eu não poderia iniciar de outra forma que não fosse agradecendo a Deus e a esta casa espírita por mais essa oportunidade de trabalho e a cada um de vocês aqui pela presença. Hoje nós fomos convidados a refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho. E é desta forma que me alegra, porque nós escolhemos hoje um tema conhecido por todos nós, mas que tem sido negligenciado muitas vezes nos nossos lares. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar. Uma orientação que nós recebemos desde o primeiro momento em que adentramos a casa espírita e que muitas vezes no momento de dificuldade, nas experiências de dor, nós estamos ali firmes e fortes fazendo esse Evangelho no Lar, mas quando essas dificuldades elas vão cessando, a gente também vai esquecendo e vai negligenciando essa ação dentro de casa. E para mim é uma felicidade muito grande falar sobre o Evangelho no Lar, porque falar sobre o Evangelho no Lar é falar sobre cura. Cura das nossas dores, curas da alma. Falar sobre o Evangelho no Lar é direcionar as nossas ações, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos durante todo o dia
onde com o Evangelho no Lar nós vamos ali trabalhar e alicerçar, né, a questão do orar e vigiar no nosso dia a dia, não só dentro de casa, mas também no nosso convívio em sociedade. Portanto, na manhã de hoje, a nossa principal missão, nosso maior objetivo é falar do Evangelho não como uma forma mecânica no sentido que muitos de nós abrem o Evangelho, faz a leitura sem fazer a reflexão. E isso muito tem me preocupado, porque quando nós trabalhamos o Evangelho de forma mecânica, nós trabalhamos o intelecto, adquirindo o conhecimento, mas o conhecimento sem o sentimento, sem a emoção, nos trava, nos bloqueia. Nós precisamos andar ali com as duas pernas. A inteligência e a moral, o amor envolvendo tudo isso. E a gente vinha até conversando no carro a respeito desse assunto e foi levantado um ponto importante. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, ou na casa espírita, ou em qualquer que seja o ambiente, quando nós estudamos sobre os ensinamentos de Jesus e adquirimos apenas o intelecto, o conhecimento, para discutirmos em mesas, para saber quem é que sabe mais do Evangelho, quem foi que decorou mais versículos, a gente está fazendo algo errado. Se nós formos analisar ao pé da letra, nós poderíamos nos comparar aos fariseus, que muito sabiam sobre as leis, sobre os livros, mas que em relação ao amor eram cristalizados, em relação às ações, aos sentimentos eram cristalizados. E é preciso nós invertermos isso daí, compreendendo o Evangelho, mas sobretudo, melhor dizendo, entendendo o Evangelho, que é o intelecto, mas sobretudo compreendendo que é a vivência na prática do nosso dia a dia. Tá? O Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai falar que o lar é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro grupo e é o nosso primeiro templo. E aí a gente pega essa frase de Emmanuel e vai refletir mais a fundo, e a gente observa que de fato é no lar onde nós aprendemos ali a dar os primeiros passos, né, a pronunciar as primeiras palavras, é onde nós exercitamos a fé pela primeira vez. Eu me lembro com muito carinho, muita gratidão no meu coração. Eu perdi a minha mãe aos 7 anos de idade, tenho poucas lembranças dos momentos com ela, mas uma das lembranças que eu tenho firme na minha cabeça eram os momentos que eu ia para o meu quarto e ali ela me acompanhava para rezar junto comigo. Foi com a minha mãe que eu aprendi a oração do Santo Anjo. Ela vinha de uma família católica, então ela me ensinava que eu precisava ali fazer essa oração para que durante o sono eu estivesse protegida. Ela não entendia, ela talvez nem ouviu falar sobre espiritismo, né? Era muito ainda um tabu muito grande na época que ela era viva, mas instintivamente ela já sabia que a oração também ali nos envolvia numa capa protetora, e principalmente durante esse sono, né, para nos guardar, para nos proteger, porque a gente sabe que o corpo dorme, mas o espírito não necessita, e por si, né, vai para lugares durante o sono, né, que o coração esteja ali na mesma frequência. Então, é no lar onde nós aprendemos, ou deveríamos aprender, sobre esses princípios, esses primeiros passos, essas primeiras palavras, esse fundamento essencial da nossa vida espiritual e moral, né? Porque na escola a gente vai aprender sobre matemática, a gente vai aprender sobre português, e hoje tem uma coisa muito invertida, onde os pais querem que a escola eduque os filhos, quando na verdade somos nós os responsáveis por essa educação, por essa construção de moralidade e valores dentro do nosso lar. E aí eu trouxe uma definição muito interessante, né, sobre o Evangelho, e eu achei uma das definições mais completas que eu já pude ler até agora, que vem dizendo assim: podemos dizer que o Evangelho no lar é uma terapia preventiva da alma. E olha que interessante. Tem pessoas que dizem assim: não, Itaiana, eu só me pego assim com Deus, com Jesus, uma conversa mais íntima, quando eu estou em dor, em sofrimento, porque é tão corrido o meu dia, né? Mas quando eu estou ali em dor, em sofrimento, aí eu
vou pedir a Deus que me auxilie, vou pedir a Jesus que me auxilie, vou na casa espírita, mas quando cessa o problema, estou bem, eu esqueço. E aí o Evangelho ele vem como essa prevenção para todos nós, porque não é só no momento de dor e dificuldade, pelo contrário, no momento de dor e dificuldade nós precisamos potencializar o Evangelho. Mas é necessário que isso seja feito diariamente para a nossa construção, para nos fortalecer, para nos dar a base necessária para quando esses momentos de tormenta venham até nós, né, nos alcance, a gente esteja ali cientes de que também vai passar. Da mesma forma que os momentos felizes passam, as tempestades também vão passar. Isso me recorda a primeira palestra que eu fiz nessa casa espírita, tremendo tanto que eu não sei como foi que eu não derrubei esse púlpito, que era a casa sobre a rocha, né? Porque às vezes a gente vai construindo o nosso alicerce na areia, e quando vem as tempestades, aquela casa ali desmorona. É o que acontece com a grande maioria de nós, porque a gente se enfinca muito no conhecimento intelectual sem trabalhar, sem fazer o gerenciamento das nossas emoções. E é necessário fazer o gerenciamento das nossas emoções com uma certa constância. Trabalharmos o nosso eu interior, podarmos aquilo que a gente já sabe que não convém e trabalharmos aquilo que de fato o Evangelho nos aconselha, que é o perdão, é a indulgência, é trabalhar também aí a questão da maledicência, quando nós somos habituados a fazer isso para com os nossos irmãos. E aí é prevenir. Algumas medicinas aí em outros países trabalham com medicina preventiva. A gente aqui no Brasil, a gente tem a mania de deixar tudo para a última hora. Então a gente só quer tomar a medicação e quando toma, quando já está acabando de morrer. Então a gente não pode deixar para a última hora. A gente tem que ter essa constância, esse hábito, para nós estarmos fortalecidos quando, né, essas tempestades chegarem. E aí ele continua. O Evangelho acalma, inspira, fortalece e protege. De fato, a história de Jesus ela é inspiradora. Como mestre e guia da humanidade, a gente tem muito o que se espelhar em Jesus, né? A aprender com seus ensinamentos, vivenciar tudo aquilo que ele nos proporcionou enquanto estava vivo. Eu lembro daquele livro Jesus no Lar, de Neio Lúcius, onde o livro inteiro ele vai falar quando Jesus reuniu os discípulos para conversas nos lares. Já era um evangelho no lar desde aquela época. E essas conversas transformavam vidas, as vidas daqueles apóstolos, e através daquela transformação chegavam em outros lares. É isso a proposta do evangelho: despertar, nos transformar, nos burilar, né, fazer com que a gente crie assim, esse hábito de nos conhecermos e a partir disso começar a modificação que é necessária para todos nós. E aí ele continua. O Evangelho no lar é como uma vacina espiritual contra as dores do cotidiano, preparando-nos para viver o Evangelho dentro e fora de casa e em todas as relações. É uma vacina. A gente toma vacina para prevenir. Não empata de a gente adquirir aquela doença. Todo mundo aqui tomou vacina do Covid, acredito eu. Mas teve muita gente que tomou vacina e ainda assim contraiu o Covid. Mas os sintomas são menos, né? As sequelas são menos. As consequências que poderiam levar à morte acabam aí também diminuindo. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque se a gente for pegar o Evangelho só no momento de dor, a gente já está tão ferido. Esses dias eu estava com um amigo conversando e ele disse assim: eu não consigo fazer o Evangelho. Ele estava passando por uma situação muito desafiadora na vida dele. Eu abro o Evangelho, eu faço a leitura e eu não entendo nada. Porque aquele turbilhão de emoção muitas vezes nos bloqueia. A gente não consegue sair daquela dor. Parece que a gente não enxerga uma solução, não enxerga uma luz no fim do túnel. Então é muito mais desafiador quando a gente deixa para a última hora. Eu só vou fazer o Evangelho com você. Fizemos a ligação, chamávamos eu e ele, porque caiu exatamente com o perdão das ofensas, que era o que ele precisava trabalhar naquele momento. E é muito desafiador quando, diante do sofrimento, diante da situação que nós precisamos trabalhar dentro de nós, a gente não tem um embasamento anterior para
nos fortalecer e diluir essa mágoa. E o Zani vinha no carro falando sobre um momento de Chico Xavier, onde ele se magoou com uma vizinha, eu não recordo se era uma vizinha ou se era uma irmã. E a mágoa é uma nódoa muito difícil de tirar do nosso coração. É como se fosse ficando ali uma manchinha preta. E a gente não pode deixar que isso aconteça com a gente, porque é um duplo mal. É o mal que nos fizeram e o mal que nós fazemos a nós mesmos por alimentarmos esse sentimento. E aí é o Evangelho o remédio, que vai nos prevenir e também vai curar quando a situação chegar. É o preventivo, né, para aumentar a nossa imunidade espiritual, mas também é o remédio quando, de fato, essa situação nos aflige e a gente não sabe como lidar. E é um remédio que a gente costuma dizer assim, que ele é efetivo e não tem contraindicações, né? Não tem sequelas, não tem efeitos colaterais agressivos, pelo contrário, né? Só efeitos colaterais benéficos. E a gente está fugindo desse remédio e está deixando para lá, empurrando com a barriga os nossos problemas. Quando nós realizamos o Evangelho em casa, abrimos a porta para a presença de Jesus. Dentro dos das nossas buscas, a gente encontrou essa frase e isso muito me chamou a atenção. Porque o Evangelho no lar, ele não precisa ser um ritual. Ele não precisa ser uma formalidade, porque é uma conversa com o Cristo. Nós temos intimidade, Ele é nosso irmão. Ele é o nosso guia e nosso mestre. Aí tem gente que diz assim, eu só faço o Evangelho no lar se meu esposo sentar nessa cadeira, o meu filho estiver ali duro do outro lado, tal hora, em ponto, e se não for assim eu não faço, se me fizer uma raiva eu não faço. Vamos modificar isso daí. Eu só faço o Evangelho se for com todo mundo, porque para me fazer sozinho, faça a sua parte, seja você o exemplo. Nós não temos o conhecimento. Se nós formos esperar todo mundo vir fazer o Evangelho para só aí a gente fazer, talvez a gente não consiga fazer nunca dentro do nosso lar. Nós temos que ser o espelho para aqueles que a gente quer transformar, para aquele que nós queremos auxiliar, para aquele que nós queremos modificar. E aí a criança italiana não quer vestir um short, não quer vestir uma blusa, como se a gente, para fazer o Evangelho em casa, a gente precisasse vestir um blazer, um paletó. Tenha calma. Jesus não é visita na nossa casa não, pelo menos não deveria ser. Ele precisa ser parte integrante, porque Jesus, independente da nossa situação, Ele não vai embora. Ele está ali conosco, lado a lado, nos auxiliando, nos amparando. Nos momentos felizes, sim, Ele está conosco. Nos momentos difíceis, ainda mais. Aí é que Ele não vai soltar a nossa mão. O problema é que nós não percebemos, porque nós mudamos a frequência. E quando nós mudamos a nossa frequência, nós não conseguimos perceber a presença do Cristo, porque a frequência do Cristo é elevada. Quando nós estamos ali alimentando rancor, raiva, ressentimento dentro dos nossos corações, muito provavelmente nós não vamos perceber a frequência do Cristo, porque nós estamos dessintonizados. Essa é a realidade. Mas dizer que Ele não está ali, está. Até nos nossos equívocos. Até nos nossos equívocos. Só que Ele não é invasivo. Ele é permissivo. A gente escolhe como nós queremos seguir. Nós temos o livre-arbítrio. Os ensinamentos e toda a trajetória do Cristo aqui foi para nos conduzir pelo caminho correto. Mas a gente tem essa escolha. E talvez a dor, essa amiga, essa protetora, seja a nossa bússola para nós retornarmos ao caminho correto. Porque é na dor que a gente faz essa reflexão mais profunda, é na dor que a gente baixa a cabeça, é a dor que nos torna um pouco mais humildes. E aí nos direciona para o caminho correto novamente. A gente precisa enxergar a dor desta forma. E aí a gente fala do Evangelho no lar como também, e fala também da sua importância espiritual para todos aqueles que fazem essa ação no seu lar. E aí André Luiz, ele vai falar em Domínios da Mediunidade, que as orações sinceras em família criam uma atmosfera vibratória de defesa contra influências espirituais negativas,
o lar passa a irradiar luz, tornando-se um refúgio. Nós passamos grande parte do nosso dia no lar. Nós convivemos com as pessoas ali naquele lar. Então, o que é essa proteção, Itaiana? É uma luz que se acende ali. Quando nós fazemos esse evangelho, independente de ser um ou dois ou a família inteira, ali já existe uma luz. Mesmo que você sozinho. Mas quando a família inteira faz o evangelho ali, sentindo, essa luz se expande cada vez mais. Há uma proteção? Porque a frequência da casa muda. E aí a gente fica observando o seguinte. Se nós formos analisar o nosso lar hoje, como é que o nosso lar está? Qual é a frequência? Muito obrigada. Qual é a frequência que o nosso lar está hoje? Será que eu estou aqui fazendo a palestra e quando eu lembro da minha casa está em desordem? Está num momento desafiador de intrigas, de maledicência, de tumulto, né? De intriga, de mágoas, de ressentimentos? Ou será que está numa frequência de paz? O que é que eu, enquanto integrante desta família, posso fazer para modificar se essa frequência estiver desfavorável? Porque tudo depende da gente também, né? O que é que eu, enquanto integrante, posso fazer para que isso melhore? A convivência melhore, a situação, ela se torne mais agradável. Então, nós temos responsabilidade também dentro do nosso ambiente familiar. O fortalecimento moral, né? Quando a gente fala nesse fortalecimento moral, a gente enxerga o Evangelho como um educador de sentimentos, conduzindo cada membro à paciência, à compreensão e à tolerância. É através do Evangelho, dos ensinamentos que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo que o outro tem suas particularidades, que o meu filho é diferente de mim, que muitas vezes aquilo que eu desejo para ele não condiz com aquilo que ele quer para si, e a gente precisa compreender. A gente vai aprender a ter paciência com as imperfeições das pessoas que convivem ali, do meu marido, do meu irmão, da minha mãe. A gente vai entender que essas pessoas não são perfeitas, assim como nós não somos também. Né? E aí a gente vai alimentando essa questão de valores, compreendendo uns aos outros. Emmanuel também vai falar que a renovação do mundo começa com a melhoria de cada membro dentro de casa, dentro do lar. A gente não tem como cobrar uma sociedade melhor quando na minha casa está um caos. Como é que eu vou cobrar da sociedade quando eu não consigo resolver os meus problemas nem dentro de casa? Então, será que eu não estou exigindo demais das pessoas e estou me cobrando um pouco menos? Precisa se inverter essas situações. Porque o nosso lar vai ser, a nossa sociedade será o reflexo do nosso lar. Por isso que a gente vê tantas pessoas aí vivendo um caos no trabalho, nas relações em sociedade, porque não estão sendo mais construídas bases sólidas como na época dos meus avós, na época dos meus pais. Hoje a gente está vendo aí as crianças nascerem, né? Ontem mesmo na palestra foi falar, as crianças já nascem com 2, 3 meses, já está o pai e a mãe ali com o celular para distrair essa criança. As telas estão tomando de conta. A palestrante de ontem falou até assim, a gente hoje vê até as crianças demorando até para engatear, porque está com o celular, ela vai aprender a engatear para quê? Se ela está ali na galinha pintadinha, sei lá o que estão botando hoje em dia para as crianças verem. Tirando de nós, enquanto pai e mãe, a responsabilidade de educar, de conduzir e de orientar os nossos filhos. A gente está se tornando ou adoecendo o nosso meio, né? A nossa sociedade. Não à toa se fala muito sobre saúde mental hoje em dia. Os transtornos de personalidade, né? Os transtornos mentais estão em alta. Por quê? Porque nós estamos influenciando significativamente em relação a isso. Logicamente tem um fator genético nos transtornos mentais, entre outros fatores também ambientais. Mas os transtornos de personalidade, que nós enquanto espírita, nós já sabemos que muito se tem
por trás aí, as nossas imperfeições morais estão por trás de tudo isso. Né? Então, a gente tem que começar a visualizar, ressignificar, melhorar dentro de casa, para que, consequentemente, a nossa sociedade também vá adquirindo aí uma saúde, porque nós todos estamos adoecidos. E Joana de Ângeles, ela vai falar isso, que todos nós estamos adoecidos, mental e moralmente falando. E aí, esse despertar é o primeiro passo para a alma doente, porque você se reconhece. E aí, no que a gente se reconhece doente, a gente vai conduzir, né, de forma a tratar essa doença interior, as nossas sombras, né, as nossas mazelas, tudo isso daí. A gente vai podando tudo isso daí. E aí a gente também vai observar que, através do Evangelho no Lar, nós somos exemplos para os espíritos que vêm até o nosso lar, porque a gente às vezes pensa que estamos fazendo o Evangelho sozinhos, e não estamos. Nós nunca estaremos sozinhos. Às vezes o meu irmão, o meu filho não quer vir fazer o Evangelho comigo, mas ali tem uma multidão de espíritos necessitados de ouvir aquela mensagem, de compreender aquela mensagem. E você é o instrumento de Deus para que aqueles espíritos sejam confortados, aliviados, orientados, despertados. Tem nas reuniões mediúnicas, quem participa sabe que muitas vezes vem lá um amiguinho da gente e diz assim: fulano, hoje só quer ser santo, mas eu sei quem você é. Nos olhando como éramos anteriormente, mas aí era uma visão que ele tinha e que permanece. Porque esses espíritos vão nos acompanhando no dia a dia, quando nós estamos sozinhos com nós mesmos. E será que quando nós estamos sozinhos com nós mesmos, é esse sorrisinho fácil, é esse falar manso? Será que ele está condizendo, ou a gente tira a máscara e os espíritos que estão ali observando nos enxergam tal qual somos? O Evangelho é para que haja esse despertar moral, para que a transformação aconteça de forma verdadeira. E quando isso acontece de forma verdadeira, nós acabamos por ser exemplos para aquela pessoa. Meu irmão, eu fui isso daí, de fato. Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu não tivesse feito a metade do que eu fiz. Se eu lhe magoei, me perdoe. E aí a gente vai tendo essas conversas no nosso ambiente, não tem problema não. A gente vai fazendo a orientação para que esses espíritos eles sejam conduzidos para os seus lugares de merecimento. E muitas vezes é no Evangelho no Lar que a gente consegue redirecionar um obsessor, que nada mais é do que qualquer um de nós que não aprendeu a perdoar, que não aprendeu a amar. Às vezes a gente diz que o obsessor é um espírito, né, ruim, e não é qualquer um de nós que não aprendeu a perdoar e que fica obcecado por determinada pessoa que lhe fez o mal, que lhe feriu. Na verdade, alguns obsessores são verdadeiras vítimas e nós somos os verdadeiros algozes. Porque a gente não consegue ter essa visão mais ampla. Mas se nós formos analisar o tanto de mal que nós já fizemos aí, à torta e à direita, quando nós não tínhamos ainda a percepção e esse despertar divino do Evangelho, né, desses ensinamentos, a gente se sentiria envergonhado. E eu acho que por essa razão, né, quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente pede com muita força para passar pelas provas que nós passamos aqui. Aí quando vem o véu do esquecimento, eu sei, eu não pedi isso. Eu digo a Ilzani direto: Ilzani, tenha misericórdia comigo, porque ela diz que eu sou muito devedora. E de fato sou, né? E de fato sou. Mas tenha misericórdia comigo, porque eu estou pagando as dívidas, você está querendo colocar tudo num boleto só, pedir para dividir no cartão, né? Então vamos com calma. E aí tem a importância de se fazer o Evangelho no Lar. André Luiz vai dizer nos Missionários da Luz que a prece em família cria correntes de luz, que não apenas envolve os encarnados, mas também os desencarnados que partilham daquele espaço. E aí é onde vem o exemplo para os obsessores, né? Fortalece o seio familiar.
também esclarece aqueles espíritos que estão em sofrimento, muitas vezes nossos familiares que desencarnaram, que estão ali ainda do nosso seio familiar, porque não conseguiram se desprender, recebem a orientação necessária e vão para os seus lugares de merecimento, descansar, ou ser esclarecidos, na verdade. Descansar, ou não seria a palavra correta, mas ser esclarecidos das suas atividades, do que é preciso a partir daquele momento, né, para iniciar um novo ciclo na sua jornada espiritual. E aí, dentro desse processo do Evangelho no Lar, a gente vê muito sobre o autoconhecimento. Como nós já falamos anteriormente, Joana ela vai falar que, ao refletir sobre os ensinamentos de Jesus, cada participante encontra respostas para os conflitos íntimos e forças para superar as provas. Não há pergunta sem resposta. O Evangelho vai responder a todas as nossas perguntas. Porque todas as perguntas nos levam a uma única resposta: Jesus Cristo. Jesus é a resposta mais amorosa de Deus para com a humanidade. Todos os ensinamentos de Jesus, todas as passagens, todas as vivências de Jesus são respostas para as nossas dores, para nos dizer: vocês podem, vocês são capazes, é possível. Não é fácil, mas é possível. Um ser de luz que não precisava passar por nada daquilo que ele passou, e ele fez e vivenciou tudo aquilo para nos ensinar na prática, não só de boca, porque quando a gente ensina só com palavras, nós somos teóricos, e é muito bom estar aqui e falar sobre o Evangelho no Lar. É muito bom vir para o púlpito e falar sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre a maledicência. É fácil. Estude. E você vem e você fala. Agora diga assim: o palestrante vive tudo isso? Vive não, minha gente. Somos imperfeitos tal quanto vocês, e muitas vezes até mais. Por essa razão nós somos convidados a refletirmos e levarmos a mensagem para, além de nós aprendermos, né, nós aprendemos também a despertar mentes junto com a nossa. Nós somos tão devedores quanto. A vivência do Evangelho não é fácil para ninguém, porque nós somos ainda imperfeitos e nós precisamos nos burilar. E o burilamento não é fácil para ninguém, porque nós ainda estamos apegados. Parece que a gente sente prazer em sentir vaidade, a gente sente prazer em sentir orgulho, de ser egoísta. O que deveria a gente ir se envergonhando dessas atitudes. E muito mais nós enquanto espíritas, porque nós estamos aqui sem um véu, nós já temos todo esse conhecimento. E o que é que está alimentando essa vaidade? O que é que está alimentando esse ego? Eu sou palestrante. Grande coisa. Não tem diferença do palestrante para quem coloca água, não tem diferença do palestrante para quem está sentado aqui embaixo. Não tem diferença. A diferença é que a gente vem para cá, passa as vergonhas que tiver que passar, porque tem dia que a gente vai e conversa, tem dia que a gente está bem para passar a mensagem, tem dia que a gente não está bem, né? Mas enfrenta os obstáculos, porque a gente recebeu, tem esse dever, mas não tem diferença nenhuma. Porque o que vai fazer diferença é a intenção. Não adianta falar bonito e não agir bonito. Tem gente que está aqui na palestra, a gente tem relatos aí. Qual o livro, Ilzani, era um presidente de uma casa espírita que ele fazia palestras aí incríveis. E e aí quando ele faleceu, né? Não foi? Jacó. Pronto, no livro voltei, tá vendo aí? Os estudiosos, a gente pergunta os universitários. E aí quando ele foi para o plano espiritual, ele foi para o umbral. E um jovem, um senhor que estava lá e que escutava as palestras dele e que se utilizava daquela mensagem e vivenciava no seu dia a dia, estava num plano mais elevado do que o palestrante, olha aí. Porque o que vale é a intenção. É o nosso sentimento acompanhado do intelecto e do nosso movimento, né, que é esse movimento de amor para com o outro em sociedade. É as nossas ações que vai fazer a diferença no dia a dia. Não é quem é mais intelectualizado que o outro.
Não é quem tem mais diploma, porque senão a gente não leva para o plano espiritual. A gente não vai levar as contas bancárias, a gente não vai quem é famoso, quem é blogueiro, quem é isso. Não tem nada a ver isso aí lá no plano espiritual. O que vai contar é aquilo que nós colhemos e plantamos no bem. A transformação moral, nós já falamos, né? E cada vez que nós nos reunimos em família para refletir sobre o Evangelho, não estamos apenas estudando as palavras, estamos nos transformando. E a luz do Cristo vai moldando o nosso coração. É tudo isso aqui que a gente já falou. E aí a importância coletiva do Evangelho no lar. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou proteger a minha casa. Como a gente é egoísta. A minha casa estando protegida, está tudo certo. E a gente se estende aí para casas espíritas também. Achei muito interessante que o seu Eudes falou que ontem completaram 14 anos de centro espírita. Nenhum centro espírita se mantém em pé 14 anos sem o estudo do Evangelho, sem um compromisso sério com a espiritualidade. E tudo isso daí está com base aqui, nesse livro. Esse livro aqui não é um livro de palavras mortas. Esse daqui é um livro contido todos os ensinamentos de Jesus. Todas aquelas conversas que Jesus tinha em casa com os seus apóstolos, nos montes, estão contidas aqui, registradas aqui, porque esses acontecimentos transformaram vidas há mais de 2000 anos e continuam transformando vidas até hoje. E nenhuma casa espírita séria se manteria 14 anos em pé, atendendo e confortando corações, atendendo os mais aflitos, sem esse compromisso no amor, sem essa caridade bem intimista, né? E a gente fala assim discreta, porque é isso que as casas espíritas sérias fazem. E aí vem o fortalecimento familiar, onde com o Evangelho no lar, nos momentos de dificuldades, no luto, na doença, numa fragilidade familiar, todos nós estaremos mais unidos, mais firmes, olha aí, né? Nos auxiliando mutuamente. Tem as sementes de luz plantadas na sociedade, o meu lar estando em paz, eu contribuindo dentro de casa com a minha moralidade e com a moralidade do meu filho, automaticamente eu estou lançando uma semente de moralidade na sociedade. Se eu conduzo meu filho, olha, meu filho, roubar é errado, meu filho, desrespeitar as pessoas é errado. Você precisa ser indulgente, você não pode julgar. Se a gente começa a ensinar esses valores morais aos filhos da gente e também aprendendo isso, a gente vai entrar para o nosso trabalho, a gente vai entrar na casa espírita, a gente vai conviver ali em sociedade de forma mais saudável. E, consequentemente, nós vamos mudando as nossas relações. E aí vem a conexão com o Cristo, né? Se nós mantemos o Evangelho no lar, essa conexão diária, porque antigamente, quando eu adentrei a casa espírita, a orientação era que nós fizéssemos o Evangelho uma vez por semana. Essa proposta caiu pelo chão, tá? Diante da sociedade na qual nós estamos inseridos, o Evangelho é necessário todos os dias no nosso lar. E existem lares que muitas vezes, até mais do que um Evangelho no lar, né? Lá em casa, quando a gente está no pega o tacapá, eu estou quase andando com o Evangelho debaixo do braço, mas não é só enfeitando não, é fazendo mesmo, porque se não for assim, a gente não sobrevive. A gente está sobrecarregado, a sociedade está exausta. E eu falo isso como mãe atípica, e eu falo isso como professora, que a gente vê dentro de sala de aula, esses jovens, hoje em dia, transtornados, né? Porque muitas vezes não recebem um amparo familiar, não tem uma instrução dentro de casa, e a gente vê jovens se cortando, jovens com 17 anos tomando Rivotril de gotinha na boca, porque não conseguem suportar a dor do abandono, órfãos de pais vivos. Aí tem a santa paciência. Muitas vezes a gente vê filhos conduzindo os pais, o que deveria ser uma ordem inversa. E a gente não está aqui para julgar, mas a gente está aqui para dizer que existe. E que se existe dentro das nossas casas, dos nossos lares, a gente precisa
se conscientizar para tomarmos uma postura diferente, porque quando nós chegarmos lá no plano espiritual e quando nos for feita a pergunta, o que foi que fizeste do filho que eu te confiei, a gente não fica com a cara lá mexendo, porque a gente não vai saber dar a resposta. Ou se der a resposta, a gente vai se sentir ainda mais envergonhado. E aí Emmanuel vai nos lembrar no livro Vida e Sexo que a sociedade será aquilo que os lares forem. Não podemos esperar que o mundo se transforme dentro de casa, ainda cultivando discórdia, indiferença ou silêncio diante da dor. Eu conheço famílias que silenciam. O marido não fala com a mulher tem um ano. É dois estranhos dentro de casa. Cada um no seu quarto com o celular na mão. As pessoas não se conhecem mais. Não à toa, durante a pandemia, cresceu o número de divórcios, o número de feminicídio, o número de suicídio, de tantas outras coisas, porque as pessoas não se suportam dentro de casa. Está errado. Como é que eu caso, digo que amo meu esposo e a gente não suporta conviver? Tem alguma coisa que precisa ser revista. Um filho que não sabe quem é a mãe, quem é o pai, ou o pai que não conhece as fragilidades do filho, é preciso tomar a rédea ali da situação e conduzir enquanto nós ainda estamos aqui, um com o outro, para que a gente cumpra a nossa missão enquanto seres humanos que nos comprometemos lá no plano espiritual. André Luiz também vai falar que como os lares em oração se transformam em posto de socorro espiritual. Não é só uma luz que se acende e vai se expandindo. É um ponto de socorro. Nós somos instrumentos do Cristo para auxiliarmos. A gente vê aqui esse grupo de pessoas encarnadas, quem tem mediunidade consegue enxergar uma multidão que talvez a gente não dê nem conta. Que se tivesse cadeiras vazias aqui, não caberia todo mundo. Porque essas pessoas, a espiritualidade traz para que escute e desperte. A gente em casa, a gente arrasta com um exemplo. Na sociedade, a gente arrasta com um exemplo. O Cristo foi o que foi e é o que é, porque foi exemplo. Não foi da boca para fora, foi vivência. Foi espelho para que a gente pudesse absorver que fosse ali 10% do que ele foi. A gente não está se esforçando o suficiente. A gente está deixando e empurrando com a barriga. E a gente vai sofrer as consequências disso, porque a lei de efeito, de causa e efeito, é para todos nós. Então, quando nós assumimos esse compromisso e fazemos a nossa parte, com certeza nós vamos colher coisas boas. Mas quando nós nos esquivamos, a gente, além de desviar o caminho para o nosso progresso, nós também colheremos o fruto daquilo que nós estamos plantando. E aí, que a gente nunca esqueça da promessa de Jesus que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá também eu estarei. E eu tinha muita conflito com essa frase, porque eu disse, mas rapaz, eu sou sozinha em casa, então eu tenho que arranjar mais uma pessoa para fazer o evangelho no lar. Jesus já está com a gente, individualmente, em grupo, em todos os momentos, só precisa a gente se conectar com ele, no bem, porque a gente não tem como se conectar com o Cristo, com o coração ancorado num ressentimento, ancorado num desejo de vingança. A gente não vai conseguir, não porque ele não queira, mas porque a nossa frequência não vai alcançar esse amor, essa misericórdia. Então, que a gente saia daqui consciente que nós não estamos sozinhos, que estamos a todo momento amparados pela espiritualidade, que o Evangelho é essa bússola, esse guia, esse norte, para que a gente, no momento de dúvida, no momento de raiva, no momento de fraqueza, antes de nós tomarmos qualquer decisão, fazermos qualquer escolha, a gente possa abrir o Evangelho e a gente possa receber ali a resposta do Cristo e conduzir aquela situação da melhor forma. Meu muito obrigada. Eu acho que
O passo hoje será coletivo. Eu quero pedir para Rafael fazer o passo coletivo. Quero agradecer a nossa irmã pela palestra muito esclarecedora e pelo belo puxão de orelha aos espíritos. Obrigado pelo puxão de orelha. Estava na hora de ouvir a palestra dessa mesmo. Tá certo? E Rafael vai fazer a prece final e a prece será coletiva, o passo será coletivo. Então, vamos fechar os nossos olhos, continuando essa vibração do Evangelho. Primeiro, respirar fundo. Nesse momento, os trabalhadores da casa vão derramar sobre nós as boas energias, energias salutares, de recuperação. Todo o remédio que nós precisamos nesse momento está sendo disseminado na forma de luz. Uma luz branca, direcionada ao dourado, recai sobre nossos coronários, no topo de nossas cabeças e vai descendo, nos alimentando. Passa pela testa, pescoço, coração, região da barriga, umbigo, descendo, passando por nossas pernas, inundando todo o nosso corpo. Sintam as energias das matas nos revigorando. Respirem fundo e sintam o cheiro da floresta. Gratidão, Jesus. Então, finalizar o nosso dia, vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. E vamos aos comes e bebes. Bom dia a todos.